Fala pessoal, tudo bem? Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã desse sábado do dia 22 de novembro de 2025. Vamos entender, pessoal, melhor a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, nessa manhã do dia 22 de novembro de 2025, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar há mais de 100 dias, tá bem? Por aquele processo da coação, não do golpe. E, pessoal, por determinação hoje do ministro Alexandre de Moraes, que deferiu ontem em segredo, a prisão preventiva do Jair Bolsonaro a pedido da Polícia Federal. Mas, pessoal, vamos entender melhor o porquê, o que motivou, possivelmente aí na visão do ministro Alexandre de Moraes, motivou a determinação dessa prisão preventiva. Vamos entender melhor. Pessoal, na decisão do ministro, ele pontua e coloca na decisão de ontem, que foi cumprida hoje no período da manhã, lá no condomínio onde o ex-presidente mora em Brasília, foi pontuado o risco de fuga e também a questão da ordem pública, tá? E, pessoal, possivelmente por um vídeo que foi citado aí na data de ontem, que seria marcado para hoje, no dia 22, segundo consta no vídeo do Flávio Bolsonaro, uma vigília espiritual, de oração, enfim, na frente do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro mora, tá? Inclusive, pessoal, até para a gente entender um pouquinho melhor, é um vídeo curto, eu vou colocar aí agora para vocês verem. Lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. Pois bem, pessoal, como visto, esse vídeo ele trata aí de uma vigília espiritual, etc., de apoiadores do ex-presidente lá na frente do condomínio, pessoal. Veja bem, não é nem na frente da casa, tá? E devido, pessoal, que isso foi um dos motivos, a Polícia Federal pediu, tá? Se manifestou para que o ministro Alexandre de Moraes determinasse a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Mas vamos lá, pessoal. Como dito anteriormente, essa decisão da prisão preventiva se baseou na questão da ordem pública e na questão do risco de fuga. Segundo o ministro, na sua decisão, pessoal, que eu vou colocar um trechinho na tela para vocês verem, ele pontua que devido à possível aglomeração de pessoas e apoiadores em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria o perigo de um risco de fuga ou de colocar em risco a ordem pública. Mas, pessoal, o que é a ordem pública? Vamos entender melhor. Pessoal, a ordem pública é o risco reiterado da pessoa praticar mais atos criminosos, entendeu? O risco também da questão do clamor social, tem o risco de fuga, sim. Mas, pessoal, a ordem pública, na verdade, é um padrão social, tá? Da pessoa que está ali sendo investigada ou que está sendo processada, tá? E ao meu ver, pessoal, fica muito vago e muito genérico para variar esses fundamentos que o ministro utilizou na sua decisão para poder agora decretar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro por uma possível vigília no dia 22 na frente do condomínio dele, tá? Uma vigília espiritual, pessoal, tá? Agora, pessoal, pelo STF, através do ministro Alexandre de Moraes, a gente vê que fica bem contraditório essa questão aí que o ministro pontuou, tá? De possível risco de fuga ou de colocar a ordem pública em jogo. Pessoal, é uma coisa que a gente vê bem
que não está amparado em jurisprudência, tá? Tem uma jurisprudência vendo aí aquela questão do clamor social, né? Mas só que, pessoal, o Bolsonaro, ele tinha um perigo de infringir nisso, mas por uma questão de uma vigília espiritual. Olha só, pessoal, não chegou nem a acontecer, estava programado para hoje. Olha isso, que grave. Aí a Polícia Federal manifestou em sentido disso. O ministro Alexandre de Moraes acolheu esse pedido e decretou a prisão preventiva dele. Pessoal, o Bolsonaro está de tornozeleira eletrônica na casa dele, não podendo receber visitas. Que isso, pessoal, eu nunca, assim como advogado, eu não vejo de forma corriqueira uma pessoa que está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica não podendo receber visita. O único no Brasil que está proibido de receber visita é o ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? Outras pessoas, maioria que eu atendo, pessoal, na área jurídica, a gente vê que isso não existe, tá? Essa questão de não poder receber visitas de alguém, tá? Isso não tem nenhum controle. Agora, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, é controlado até as visitas. Então, pessoal, a gente vê claramente aí uma perseguição muito forte política do judiciário contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? E, no meu ver, essa decisão pautada pelo ministro Alexandre de Moraes no risco de fuga e na questão da ordem pública, tá? Não tem base para uma prisão preventiva, tá? Porque se o réu, a pessoa que está sendo acusada ali, ela está com uma prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica dentro da casa dela, pessoal, qual que é o risco de fuga? Qual que é o risco de pôr a ordem pública em causa? Se é uma vigília espiritual que seria feita no dia de hoje em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma vigília espiritual que nem aconteceu, veja bem, nem aconteceu, tá? Então, pessoal, fica aí o nosso questionamento, tá? E por certo lado também uma indignação como jurista aí, tá? Como operador do direito e comentarista político aqui, tá bem? Pessoal, não se esqueça de curtir o conteúdo e se inscrever no canal para próximas análises e decisões judiciais que vão vir por aí, tá bem? Forte abraço, Deus abençoe, valeu!